50 anos de histórias e memórias. O ano era 1976. Sou Celso Correia de Freitas, presidente da Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande. No dia 19 de março de 1976, é fundada a Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande, São Paulo. E a partir daí, ela vem sendo a trincheira cultural na nossa cidade ao longo desses 50 anos. Eu sou Roberto Andrade Silva, Betinho. Fui vereador aqui em Praia Grande e sempre tive uma ligação muito forte com a cultura. E a Casa do Poeta é o nosso marco. Afinal de contas, durante muitos anos, quem fomentou a cultura na nossa cidade foram aqueles que iniciaram a Casa do Poeta, e a gente não pode deixar de falar da professora Graziela Dias Sterck, a fundadora, a grande mentora. Muitos e muitos anos a cultura de Praia Grande, que ainda está em formação. Acredito que a identidade cultural da cidade, uma cidade que ainda não tem nem 60 anos, passa pela Casa do Poeta. E esse marco agora dos 50 anos é como se nós tivéssemos uma renovação da esperança cultural da nossa cidade. Quem faz cultura na cidade sabe o que é a Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande. Criar alguma coisa é sempre muito difícil, porque você precisa muito de que naquele processo de criação, pessoas estejam aliadas a você, para que você tenha força para isso, né? E a professora Graziela Dias Sterck, ela teve a sabedoria de poder arregimentar ao lado dela essas pessoas, não é? Ela é, digamos assim, aquele pilar cultural da nossa cidade, mas a gente também não pode esquecer as demais pessoas que acreditaram naquele sonho dela, no mesmo momento também que ela estava acreditando no sonho de um poeta gaúcho chamado Nelson da Lenita Fachinelli, que tinha sonhos de criar Casa dos Poetas no Brasil inteiro, né? E ele, a partir do momento que esse sonho é revelado, vem a público com a criação da Capori, que foi a primeira Casa do Poeta em Porto Alegre, e aí ele é convidado para vir para Praia Grande para fundar a nossa entidade aqui. E ao lado da professora Graziela estavam nomes como o Dr. Elon, né, de Melo Filho, né, a dona Silvia Smith, a Cida Branco, e você tinha a Elza Batalha, né? Assim, você sabia, caramba, essa Leni cidade... Morato. Leni Morato, né? Você pensava assim, caramba, essa cidade tem cultura, né? O nome completo é Elson Dias Sterck Júnior. Meus pais mudaram para a cidade em 1970. E a minha mãe, como era oriunda de Belém do Pará, ela tinha algumas coisas de peças indígenas. Eu comecei a trazer da Amazônia muitas peças para minha mãe, porque eu voava a Amazônia inteira. E eu conhecia a Amazônia toda. Eu sempre trazia flecha, vaso, um monte de coisa para ela. E com isso ela montou o Centro de Estudos Amazônicos na Praia Grande, na nossa casa, aqui na Avenida Paris. Minha mãe tinha uma biblioteca de mais de 4.000 livros. Como era a única biblioteca da cidade, as escolas mandavam os alunos fazer pesquisa. E na época também, a minha mãe ela era correspondente da Folha de São Paulo, na Praia Grande. Aí a cidade já estava emancipada, né? Minha mãe era muito assim, dinâmica. Sugeriu a ideia de montar uma Casa do Poeta na Praia Grande. Isso, em 1976. Então veio para cá, para a cidade, o Nelson Fachinelli, e montou-se então na Praia Grande, resolveu-se criar a Casa do Poeta de Praia Grande. Era só poeta? Não. Porque tinha aqueles grupos de dança, grupos teatrais, pessoas que faziam artesanato em madeira, tinha pintores, congregou. Por quê? Porque era o único lugar que tinha cultura para se conversar. Meu nome é Naete, eu entrei para a Casa do Poeta como voluntária, estagiária, né? E aí eu comecei a interagir com o grupo de artistas, com os poetas, aí
fazendo amizade, até que eu virei participativa, fui secretária, né, do presidente na época da Casa do Poeta, e aí eu fui me integrando mais sobre a história, né, da casa. Depois, na década de 90, já no início da década de 90, minha mãe lutou muito para isso, ela conseguiu criar a Casa da Cultura na Praia Grande. Mas a Casa da Cultura de Praia Grande, ela funcionou durante 4 ou 5 anos nessa Canto do rua. Forte também. Depois ela foi para o Forte. No Canto do Forte. Porque lá no Forte, quando foi construído aquele prédio do emissário submarino, fizeram uma instalações de madeira. No estilo Vários chalé, né? Parecendo chalés. um chalés. E quando acabaram, o prefeito pediu, não, deixa aí que eu vou usar. E a Casa da Cultura foi para lá. E ali era um ponto de encontro que era frequentado muito. Se você deve lembrar disso. Sim. Na Muito. minha adolescência, a maioria dos meus amigos aprenderam a tocar violão lá na Casa de Cultura, né? Que tinha esse projeto de cordas, nossa, flauta, que era um ponto de encontro cultural. E de jovem que queriam, né, essas coisas, aprender música, aprender poesia, e, né, escolas. Foi maravilhoso. Era uma casa de cultura com a participação real da sociedade. A pedra fundamental da instituição se deu no dia 19 de março, Sim. que é Aniversário da Semana do Castro Alves. Porque o Castro Alves nasceu no dia 14 de março. por que Castro Alves? Por que Castro Alves? É. Teve alguém melhor do que ele? Eu acho que não. Eu acho que não. Lembra uma coisa. Castro Alves nasceu e morreu em 24 anos de idade. Imagina, gente. Você viu o que ele fez em 24 anos? A Casa do Poeta, enquanto instituição, é uma entidade parceira do município no contexto administrativo, no contexto da prefeitura. Quando teve os 3 iniciais concursos de poesia, literatura e artes em geral promovidos pela prefeitura, a Casa do Poeta estava lá, dando oficinas, promovendo debates, promovendo formas de levar conhecimento da literatura e de outras artes para os alunos, para as escolas, né? E quando chamado pelas escolas a fazer alguma atividade, a Casa do Poeta está presente. Ou em função da minha representatividade, ou em função de representatividade de pessoas, por exemplo, como a nossa pilar poeta Ludmar Gomes Molina, que tem um trabalho escolar estupendo, grande dentro das escolas, né? Então, sempre que solicitado, a Casa do Poeta está presente em qualquer estabelecimento educacional que ela possa estar sendo convidada. Essa questão do pertencimento é fundamental. Então, há uma relação muito sadia, muito saudável entre o poder público e a Casa do Poeta brasileiro. E a gente sabe da importância de fazer essa integração com a educação. Por isso que o Celso firmou bem essa parceria. E a Ludmar, que é a nossa vovó do rap, a nossa querida vovó do rap, ela faz um trabalho fantástico. Então eu falei isso aí, agora ele ficou assim, olha, mano, presta atenção, o que eu vou dizer não é brinquedo não, é coisa muito séria, se liga na matéria, o mundo está pedindo socorro na rua, na escola, na favela, no morro, só não vê quem não quer, seja então o que Deus quiser, Ele quer muita paz, muito amor no coração. Por exemplo, aqui no PDA nós realizamos toda a segunda quarta-feira do mês a nossa roda literária. 50 anos de histórias e memórias. O ano era 1970. Meu nome é Teresa Ionamine. Você participa da Casa do Poeta há quanto tempo? E aquilo que você... Muito tempo, né? Para você ver, a minha inscrição foi feita à mão. Foi em 1996. Mas eu não podia frequentar porque tinha meus filhos pequenos. Ah, sei. E Era mais complicado, né? agora que eu retomei, tenho um coral, Talismã, e faço dança cigana. Agora estou dançando solo e faço pintura,
Meu nome é Terezinha de Souza. Comecei minha vida na arte e cultura após meus 60 anos. Para ser artista, já tem que ser mais jovem, né? Mas isso. Não. Eu entrei também no teatro. Estou muito feliz. Hoje eu sou escritora, já vou lançar o meu segundo livro. Hermes Casimiro Dias. E eu me inscrevi, comecei a participar da roda literária, né? E também do Sarau dos Pensadores. E isso aí significou o estímulo para a entrada na literatura. Aí eu comecei a escrever alguns livros. A gente estava falando desse polo cultural local tão importante para a Baixada, mas também é algo que hoje em dia já atravessou o oceano. Sim, sim. Nós temos uma associada em Genebra, na Suíça, que é a Valquíria Imperiano, que faz um trabalho cultural. A missão dela, segundo ela mesma fala lá na Europa, é levar ao conhecimento do público europeu os artistas brasileiros. Então ela tem essa preocupação, tanto é que o nosso artista plástico pilar, o Rodolfo Rondon, tem trabalhos deles expostos lá em Genebra, na Suíça, em função do trabalho da Valquíria. E aí a Casa do Poeta foi assim muito importante para o movimento cultural, artístico, né? Quando eu falo em artes plásticas, registrou uma marca, né? Uma identidade muito boa aqui na Praia Grande. Mas é isso. Esse é o Rodolfo Rondon. Eu sou Jasper Lopes Bastos. Segundo me falaram, sou um dos mais antigos da Casa do Poeta. Eu tive na gênese da Casa do Poeta. Lá atrás, quando nós estudávamos aqui no Reinaldo Campos Busch, antigo Colégio Estadual de Praia Grande, eu cheguei naquela época tinha aquelas carteiras duplas, né? E eu convivi com o Cláudio Dias Sterck, que hoje é o historiador PG, filho da dona Graziella, que é a fundadora. Ela fundou a Casa do Poeta e a Casa da Amazônia em Praia Grande. Então as artes, elas estavam como tem que ser, tudo integrado. Tinha o pessoal da música, da literatura, dos livros, do lançamento de livro. A gente fazia coisa em mimeógrafo, né? As novas gerações não sabem o que é isso, você punha álcool, estêncil. Praia Grande tinha muita cultura. Então eu vi que renasceu esse intercâmbio das culturas na cidade, das várias áreas, né? Faz slam, às vezes tem batalha de rap, batalha MC, tem um pessoal também do hip hop que grava um programa aqui no canal do YouTube, Information 013, e é o que dá vida, porque o Celso é um cara apaixonado, né? E ele vai para outras cidades, até do país, né? Esse mútuo apoio das várias artes que estão dentro da Casa do Poeta, ela dinamizou bastante. Inclusive hoje, a garotada mais nova, elas não lê tanto livro. Leem na internet, mas é outra forma de ler. Tem várias formas de ler, né? Como de escrever. Na Idade da Pedra, se escrevia na pedra. As escrituras cuneiformes lá, da época dos sumérios. Então aqui em Praia Grande, a gente não tem só a cultura da cidade. Como em vários lugares, tem uma cultura brasileira, cultura regional, caiçara, e a cultura universal, porque as pessoas que vão na Casa do Poeta vão ler um livro também de Shakespeare, vão ler a melhor de William Faulkner, do melhor internacional, né? Que nesses fazeres todos, a gente tem esse olhar caiçara também. A gente tem uma cultura muito dinâmica também, de uns velhos que parecem jovens, de uns jovens que são porreta também, né? Então a gente cultura é renovação, é criação, é recriação, mas conservar também as raízes, né? Elas são importantes. Então eu acho que a Casa do Poeta, com toda... que ela não é fechada em si, eu acho que esse é o segredo dela, né? Então, eu acho que o fato da gente estar intercambiando
com a música, com a pintura, como é o Rodolfo Rondon, com o teatro, como o Rodrigo e tal. Tem uma outra garotada mais jovem aqui, como o Rodinei, do Teatro dos Impostores. São jovens, de 20 anos de idade, nascidos aqui na Quebrada, aqui está o Sem Terra que eles falam, os piratas, agora estão na Porvinha morando, e fazem teatro de ótima qualidade. A gente está interagindo com toda essa galera, é o que está dando força, entendeu? É porque está se retroalimentando. Para a gente poder finalizar esse papo, eu gostaria que vocês trouxessem uma mensagem aqui, pensando na Casa do Poeta, sendo uma pessoa ali, assoprando as suas velhinhas de 50 anos. É que nada vai substituir as pessoas. Nós estamos num momento que está muito forte a questão da inteligência artificial, mas nesse momento da Casa do Poeta, essa mensagem que eu deixo, aquilo que vem do coração, aquilo que vem do sentimento, aquilo que é produzido com autenticidade, aquilo que é a marca da pessoa, a escrita da pessoa. É isso que eu acredito que vai dar vida e vida em abundância para a Casa do Poeta brasileiro de Praia Grande para os próximos 50 anos. A Casa do Poeta está aberta. E nós queremos convidar todos os artistas da Praia Grande a participarem. Na realidade, eu me sinto assim muito feliz estar diante de você e próximo ao Rodante e ao Acilino. Exato. E a arte nos aproximou. E a gente, de repente, começou a fazer algo em comum. Eu penso que deva ser sempre assim, com todo mundo, tá? As pessoas que chegam na cidade, elas saberem aonde tem cultura, onde acontece a cultura da cidade, né? E ali estarem começando a se estabelecer e começando a se mostrar, para que as coisas boas, as coisas bonitas comecem a acontecer e a cidade cresça. Junto, né? A nossa cultura, o nosso projeto de identidade cultural cresça com isso. Que a Casa do Poeta continue servindo como essa rede de apoio, ou estabelecendo pontes entre as artes, entre as pessoas, entre as gerações, e que a gente possa ter pelo menos mais 50 anos de vida e de comemoração. Cinquenta anos de histórias e memórias. O ano era 1976. E você então se fez espaço onde cada um tem sua vez. Seus artistas a caminhar pelas praias, divulgam rodas saraus